E vamos até São Mateus. Vamos falar com Nariane Lopes. Ela fala sobre a alta do trigo, que já atingiu o maior preço em 14 anos. Olá, Nariane. Olá, Oséias. Boa noite a você e a todos que nos acompanham em mais um Sim Notícias. Pois é, entre pãezinhos, macarrões e salgadinhos, não se pode negar que o país é um grande consumidor do cereal. Com o aumento das últimas semanas, quem gosta dos alimentos derivados do grão vai ter que pagar um pouquinho mais caro. Confira na matéria. O Brasil é um dos maiores exportadores globais de trigo, tendo de buscar, entre outros países, 60% do que consome, de acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Trigo. Com o aumento, o maior afetado será o consumidor. Segundo este comerciante, apesar do anúncio da guerra ter tido efeito direto com o valor do grão, devido à Rússia ser o maior exportador do mundo, esta alta vem acontecendo de forma gradativa nos últimos anos. O trigo aumentou 50% nesses 2 anos de pandemia, né? Teve logo quando começou, todo mundo estava em casa, ele deu um estirão, né? Deu um aumento bruto, deu uma segurada, aumentou mais um pouquinho e recentemente, aí segurou bastante tempo, quase um ano no preço, aí de R$80, R$85, e agora subiu para 90, 25 quilos. Por causa da guerra, provavelmente vai piorar um pouco mais, né? A vantagem é que você não pode desanimar. Né, o brasileiro, ele gosta de trigo, ele come pão de manhã, come pão à tarde, ele tem uma influência forte a italiana, é macarronada, pizza, lasanha, e salgadinho para festa, né? Festa sem salgadinho, né? Não tem condição. Então, você sabe que, apesar do aumento, e apesar do aumento para mim e para o meu cliente, o consumo ainda vai continuar. Mas os reajustes não param por aí. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Trigo, os preços vão continuar em alta nos próximos 4 ou 5 meses. É começar a inventar, né, mudar de cardápio, tirar um pouco do trigo da alimentação. Né? O cliente sabe que tudo aumentou e a gente vai precisar reajustar, mas a gente também sabe que o cliente, que a gente não precisa passar tudo. Né? O cliente, para ficar mais, como se diz, para não ficar tão ruim para o cliente e ele continuar consumindo, a gente acaba não repassando todos os gastos. Então é melhor vender mais e ganhando um pouco menos do que parar de vender. Para os pequenos e médios empreendedores, os últimos 2 anos não foram nada fácil devido ao surgimento da pandemia. Durante este período, a grande maioria dos investidores precisou se adaptar para permanecer de portas abertas. Eu sempre fui um delivery, né? Então eu nunca dependi muito do espaço que eu tenho aqui. Sempre foi em entrega. Nisso eu já tive uma vantagem, né, diferente dos meus amigos, que infelizmente alguns fecharam, os custos eram muito altos e eles não conseguiram trabalhar no delivery. Meu custo é um pouco mais baixo e eu continuei trabalhando, ganhando menos, não reajustei na pandemia, né, apesar de todos os aumentos, mas eu preferia o meu cliente consumindo comigo e minha empresa funcionando. Agora que todo mundo já meio que estabilizou, a gente voltou a crescer, todo mundo voltou a trabalhar, aí sim, você pode reajustar de uma forma mais ativa. No caso de Thales, que além de ser empreendedor, produz e faz entregas, os reajustes que vão além do trigo, como no caso da gasolina, acabam redirecionando os valores para não assustar o consumidor. A gente trabalha com média, né? Às vezes a gente consegue economizar em um lado, aumentar em outro, né? Não tem como aumentar tudo, né? Numa média que você trabalha, faz todas as contas, se couber no seu bolso e bater no azul, já está valendo. Né? E, como eu falei, trabalhando com qualidade, sem mexer no sabor, né? A gente até conversou, o que você fez? Não alterei nada para tentar baratear. Né? O meu cliente sabe que ele vai consumir a mesma coisa que ele consumiu, né, antes da pandemia. É um pouquinho mais caro? Tudo bem, mas é a mesma coisa. Juntas, Rússia e Ucrânia produzem 14% do trigo mundial e fornecem 29% de todas as exportações do cereal. O impacto que a guerra pode trazer com relação à economia é grande. Afinal, além do trigo, a Rússia também é o principal exportador de gás e o segundo maior exportador de petróleo. A dependência de certos países, assim como o Brasil, que deve sofrer com a inflação nos próximos meses.